O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos apenas iniciando este tempo litúrgico do tempo comum. E este ano, o ciclo litúrgico que estamos vivenciando é do ciclo C. E por isso, ao longo de todo este ano litúrgico, o evangelista que irá nos acompanhar é o evangelista São Lucas. Então, a partir de agora, neste domingo, cada domingo nós ouviremos de modo sequencial uma parte do seu evangelho. Hoje nós ouvimos praticamente o início, as primeiras palavras do seu livro. São Lucas, capítulo 1, versículo 1. E como vocês viram, ele inicia o evangelho de um modo diferente dos outros evangelistas sinóticos, São Mateus e São Marcos. O prólogo, a introdução que São Lucas faz, ele meio que justifica o que ele fará. E a primeira coisa que ele deixa claro é que ele não é uma testemunha ocular de Jesus. O que isso significa? Que ele não conviveu com Jesus histórico. Ele disse para nós que outras pessoas já haviam escrito sobre os acontecimentos que se tinha passado. Haja vista o Evangelho de São Marcos, que nós acompanhamos o ano passado. Inclusive, o Evangelho de São Marcos é a base que ele usa para escrever o seu Evangelho.
Então, nós já tínhamos um evangelho escrito, quando ele decide também escrever o seu evangelho. E como ele faz? Ele faz isso através de pesquisas. Ele falou isso para nós. E quando ele termina de escrever o seu evangelho, ele dedica o seu evangelho a uma pessoa. E pelo tratamento que ele dá ao dizer dessa pessoa, nós entendemos que essa pessoa era alguém de grande importância na época, a ponto que ele diz, excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Obviamente, não é esse o nome desta pessoa. Mas quando São Lucas o chama assim, ele está querendo dizer que ele escreve, ele dedica o seu evangelho a esta pessoa, mas a todos aqueles que ao longo da história serão também amigos de Deus. E o curioso de São Lucas é que ele está dizendo, eu escrevo esse evangelho, embora não sendo testemunha ocular, vocês não precisam ter medo de acreditar no que eu estou falando, porque eu fiz pesquisas apuradas e ele foi atrás das testemunhas oculares. Então a gente pode dizer que São Lucas faz parte de uma segunda geração daqueles que conviveram com o Mestre. São Lucas, ele tem particularidades. Primeiro, é um homem dado à ciência, por isso ele fala da pesquisa. Depois, ele foi considerado como médico, o cirurgião. Então, era alguém que quando falava de uma coisa, ele era muito detalhista. Por isso, o seu evangelho tem essa característica, ele coloca detalhes. Diferente do ano passado de São Marcos, que nós vimos que era uma escrita, que é Pedro, de modo mais direto. São Lucas, ele é um evangelista rico em detalhes. Agora, eu não sei se vocês observaram, do modo como nós ouvimos o evangelho de hoje, parece que ele foi cortado, e foi exatamente isso mesmo. Nós ouvimos os primeiros 4 versículos do capítulo 1, e depois já deu um salto lá para o capítulo 4, quando Jesus inicia propriamente a sua vida apostólica, o seu ministério público. E por que isso? Porque logo depois desses 4 primeiros versículos, Jesus vai falar da preparação da chegada de Jesus e o seu nascimento. E isso nós já ouvimos, desde os últimos domingos do Advento, o Natal, e concluímos há 2 domingos atrás, 3, com a festa do batismo de Jesus. Aí ele diz, ele saiu da Galileia com a força do Espírito e foi para Nazaré. O que ele estava fazendo lá do alto da Galileia, lá do outro lado? Ele está vindo do Jordão. Ele acabou de ser batizado por São João. Ao ser batizado por João, depois daquele tempo que ele passa no deserto, os 40 dias, para onde ele vai? Ele vai para Nazaré, a sua cidade. É o texto de hoje. Aí você diz, padre, mas e a sequência? Por que não falou então dele no deserto? Porque nós teremos isso no primeiro domingo da quaresma, que logo daqui 1 mês e pouco, nós vamos ouvir isso. Por isso nós não ouvimos as tentações de Jesus. Ele já vai diretamente para Nazaré. Bom, quando Jesus chega em Nazaré, como de costume, ele vai para a sinagoga, no dia de sábado. Agora, hoje eu vou fazer a homilia um pouco diferente daquilo que vocês estão habituados a ouvir de mim. Hoje eu quero fazer uso deste texto para tentar trazer para vocês uma catequese sobre a nossa liturgia, aquilo que nós vivemos em cada missa. Porque, se vocês observarem bem, quando Jesus vai à sinagoga, e é assim até os dias de hoje, o que ele encontra na sinagoga? Na sinagoga de Nazaré, como em todas as outras sinagogas, ele se encontra com o livro. A sinagoga de Nazaré não era uma sinagoga importante, uma sinagoga grande. Por isso que é muito provável que lá na sinagoga eles não tivessem todos os livros da Torá, mas tivesse algum livro, não os 5, porque eles eram mais pobres,
e o livro do profeta Isaías, que era muito comum para ter em todas as sinagogas. O livro da Torá, somente o rabino poderia fazer a leitura. Mas depois que o rabino fazia a leitura da Torá, se fazia a leitura de um dos profetas. E na hora da leitura dos profetas, era espontâneo. Alguém que estivesse na assembleia e quisesse, poderia fazer a leitura. Alguém, só os homens, as mulheres não entram na sinagoga. Então, Jesus, como um bom judeu, se levantou, foi para o lugar da proclamação da palavra e tomou o rolo. Não era um livro como nós temos hoje, mas era pergaminho. A hora que ele abriu o rolo, o texto que estava ali era do profeta Isaías, capítulo 61. O que eu gostaria de introduzir é o seguinte: a religião judaica é a religião que se concentra em dois grandes momentos: a leitura da palavra de Deus e o sacrifício. Esses dois pilares formam a religião judaica. E não se esqueçam, o cristianismo vem do judaísmo. Por isso que também nós temos esses dois pilares na nossa liturgia: palavra e Eucaristia. Mas no judaísmo, esta realidade era separada uma da outra. Aonde se fazia a leitura da palavra? Na sinagoga. Onde tinha o sacrifício? Só no templo de Jerusalém. Eles tinham o sacrifício talvez uma vez ao ano, ou quem tinha um poder aquisitivo maior, ia mais vezes a Jerusalém para o sacrifício. Mas o normal era uma vez ao ano para a Páscoa. Fora disso, eles viviam da palavra. Quando Jesus vem, Jesus une esses dois pilares, palavra e Eucaristia. E se vocês olharem bem, a estrutura da nossa igreja católica, apostólica, romana, nós estamos fundamentados também nesses pilares. Porém, não como no judaísmo, de modo separado, mas isso acontece para nós de modo junto, unido. Agora, voltando à palavra, quando Jesus entra na sinagoga e proclama a palavra do profeta Isaías, ele disse que ele levantou, abriu o livro e proclamou a palavra. Depois, ele fechou o livro e entregou ao ajudante. E disse que todos tinham os olhos, todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Olha que interessante, na primeira leitura que vocês ouviram hoje, também estava falando de uma proclamação da palavra. Neemias, o sacerdote, por uma manhã inteira, ele fez a proclamação da palavra, de modo adequado, de modo solene. E essa proclamação era de tal modo feita, que as pessoas, lembram da primeira leitura? Ao ouvirem aquela palavra, as pessoas choravam. De tal modo que aquela palavra que era proclamada, tocava no coração deles. E aqui eu gostaria de trazer para nós isso. Nossa igreja, como eu disse, ela valoriza, ela prioriza este primeiro pilar, o pilar da palavra. Porque se vocês olharem, o nosso presbitério, nós temos a nossa igreja, a estrutura dela é organizada de que maneira? A assembleia, aonde está o povo, e presbitério. O nome presbitério significa lugar do presbítero, por isso presbitério. Tanto que antes do Vaticano II, vocês lembram como era feito o presbitério? O presbitério tinha uma cerca, um murinho. Se vocês forem em igrejas mais antigas, vocês veem isso ainda, um murinho, porque ninguém poderia se aproximar. Há igrejas antigas que até tem um portãozinho aqui ainda, que só o presbítero podia subir. Hoje não é mais assim.
Hoje o presbitério é o lugar dos presbíteros e se permite, por séria concessão, que aqueles que ajudarão na liturgia podem tomar lugar no presbitério. Mas esse não é o lugar deles. O lugar no presbitério é do presbítero. Tanto que, quando os leigos vêm ao presbitério para exercer uma função, antes de subir eles têm que fazer vênia profunda, em respeito a este lugar. Mas esta vênia significa o quê? Eu agora vou pisar num lugar que não é meu. O presbítero me autoriza isso, esse é o significado dessa vênia. Respeito ao lugar sagrado e um pedido de permissão para adentrar nele. Por isso que quando nós temos as celebrações dos sacramentos, nós encontramos alguma dificuldade, sobretudo com os profissionais que vêm para exercer o seu trabalho. Querem fazer fotos, registros, e eles querem subir, não pode. Porque este lugar é um lugar, claro, toda a igreja é um espaço santo, mas sobretudo este lugar, ele é santíssimo, santíssimo. Eu costumo ensinar isso na liturgia. Se nós tivéssemos olhos espirituais e santidade o suficiente para ver, o que nós veríamos sobre o altar, noite e dia, guardando este espaço, milhões e milhões de anjos, guardando este lugar, porque este lugar é santo. Quando o padre se aproxima para a missa, ele faz a reverência antes de subir, no reconhecimento da santidade desse lugar, e ele vai ao altar. Quando ele chega ao altar, qual é o gesto que ele faz? Ele beija o altar. O altar que não é essa pedra para nós. O altar para nós é Cristo, sacerdote, altar e cordeiro. Os místicos da igreja dizem que quando o sacerdote chega e beija o altar, os anjos se afastam, para que dizer, agora chegou aquele que é dono próprio deste lugar. O meu formador, ele dizia muito isso. Se você vai numa igreja, agora eu vou me entregar. Se você vai numa igreja e você quer conhecer o padre, olha para o altar dele. O altar diz quem é o padre, porque o padre e o seu altar é uma coisa só, porque o padre é Jesus. Aí ele diz, se o padre é zeloso, vocês vão perceber isso no altar. Aí desculpa a expressão, mas era essa a expressão que ele usava, se o padre for mulambento, vocês vão bater o olho e vão ver isso no altar. Toalha amassada, tudo estragado, tudo sujo. Aí ele falava isso para dizer, eu quero ver as igrejas de vocês depois. Porque o altar para nós é Cristo. Fala do nosso amor a Ele. Vejam, na nossa igreja, essas duas realidades estão juntas. Altar do sacrifício e altar da palavra. A primeira coisa que nós temos na liturgia é a liturgia da palavra. Por isso, durante a liturgia da palavra, onde devem estar os nossos olhos? Aqui. Por isso, irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Quem vem aqui para proclamar a palavra, está prestando um serviço a Deus na comunidade. Por isso que, me desculpem dizer, para as coisas de Deus, no mínimo, o máximo de nós. Não pode ser de qualquer jeito. Por isso não se faz pesca para leitura. Nossa, deixa eu ver quem pode fazer a leitura aqui hoje. Primeiro, não se faz leitura, se proclama a palavra. Leitura a gente faz de livro, não é um livro, é a palavra de Deus. A pessoa que vem aqui, ela tem que estar segura do que ela falar, do que ela vai proclamar. Primeiro, como? Ela precisa ensaiar. Por que ensaiar? Porque nesse conjunto de palavras, existem muitas palavras que são de um vocabulário próprio, bíblico, que não faz parte do nosso dia a dia. E se eu não fizer um treino, como tudo na vida, não vai ser bom. Agora imagina, quando se proclama a palavra, a atenção do povo tem que estar aqui nesta palavra. E quantas vezes o serviço que prestamos aqui, ele não tem qualidade.
Aí a pessoa começa, já chega aqui suando, tremendo. Quem está na assembleia vê isso, e aí o pensamento vai aonde? Nossa, coitado dessa pessoa. Nossa Senhora, meu Deus, Jesus, será que desmaia? Será que ela está com medo do padre? Será que vai acontecer? E a leitura sendo proclamada. E a nossa atenção na pessoa, não é na pessoa. Por isso quem vem aqui tem que estar preparado, tem que ser discreto. Não pode, por exemplo, com todo respeito, você pode gostar de se maquiar, usar acessórios, e que bom que você gosta. Aqui não é lugar para isso. Por isso que a igreja coloca essa veste em vocês. Porque imagina, uma pessoa vem aqui, que ela chama mais atenção do que o que está sendo proclamado, ela não presta o serviço. E eu fico vendo às vezes, quantas pessoas nós temos na comunidade, que são capacitados para o serviço, e não se dispõem. Aí desculpa dizer, toda vez tem que ser a Dona Maria e o seu José. Não que a Dona Maria e o seu José não possam fazer isso, que bom que temos a Dona Maria e o seu José, mas é bom que tenha também o Tiago, a Teresa, o Francisco, a Francisca, todo mundo tem que estar apto a isso, e a palavra proclamada deve ser proclamada de tal modo que nós entramos naquilo que estamos ouvindo. Vejam, o texto diz que quando Jesus terminou de proclamar, todos estavam com os olhos fixos nele. Isso é um serviço bem prestado. A pessoa entendeu. Tem vezes eu brinco que quando a pessoa termina e ela fala, palavra do Senhor, lá dentro eu digo, graças a Deus que acabou, porque eu não aguentava mais. Veja que triste isso. Agora, esse graças a Deus graças a Deus, que palavra que é esta? Que palavra que toca a nossa vida? E aí vem a função do presbítero. Depois que esta palavra é proclamada, ele tem o dever, a missão de trazer esta palavra para a vida. Por isso, irmãos e irmãs, padre não pode pregar o que ele quer. Eu posso falar o que eu quiser na minha roda de amigos, aqui não. Aqui eu só posso falar desta palavra. Aqui eu só posso falar o que esta palavra me autoriza. Meu gosto, minha preferência, fica para depois. Aqui não é o lugar disso. Vamos falar dos problemas sociais. Vamos marcar uma reunião para um debate disso. Na missa não. Na missa é o encontro com Jesus, palavra e Jesus Eucaristia. Que bom quando essa palavra é proclamada, quando essa palavra é pregada e nós somos tocados. Nós ficamos extasiados com esta palavra e a gente diz, meu Deus, como eu não percebi isso? Meu Deus, está aqui a palavra que eu preciso, a ponto que às vezes vocês dizem, parece que foi para mim. Foi o que Jesus disse, quando ele terminou de proclamar o que ele disse, hoje esta palavra se cumpriu. Bíblia não é história do passado, Bíblia é palavra de Deus que está atualizada no presente. Esta é a grandeza. Hoje, no mundo inteiro, nós estamos celebrando o domingo da palavra. Como nós precisamos melhorar nas nossas comunidades o nosso relacionamento com esta palavra. Como nós precisamos levar mais a sério nesse momento. Esse momento nada pode tirar nossa atenção. Por isso, às vezes vocês veem que o padre olha com cara feia, olha o mesmo. Não é hora de coroinha cerimoniária e ficar zanzando para lá e para cá, ministro para lá e para cá. Toda a atenção tem que estar aqui. E veja, o inimigo, ele trabalha para isso, para tirar nossa atenção. Porque se a palavra não tocar, não vira nada. Por isso muita gente vem e fala, para mim é a mesma coisa, todo domingo. Então se eu não vou hoje, tanto faz, vou depois. Não, quando a gente encontra-se com Deus, não é a mesma coisa. A gente volta para casa com uma flecha no peito. A gente volta carregando essa palavra e a gente não vê a hora de chegar de novo domingo para encontrar-se com essa palavra. Isso é uma palavra viva, eficaz, a gente fica extasiado. Agora, tudo isso tem que ter preparo. Vocês já me ouviram dizer, às vezes as pessoas falam, nossa, o senhor tem o dom de falar, hein? Tá, eu reconheço que Deus me agraciou com o dom, mas todo dom tem que crescer. E para isso o que tem que fazer? Estudar. Dobrar o joelho no chão. Se não, chega aqui e vai falar o quê? A mesma coisa sempre. Aí o povo começa a olhar para o teto, olhar no relógio. Aí o padre vai falar, esse povo. Não é esse povo, é você. Você não se prepara, você não reza, você não estuda,
Você não pergunta para Deus o que Ele quer falar com o povo dele. O povo é dele, não é teu. Não é você que vai falar para as suas palavras. É falar o que Ele quer falar. E quando isso acontece, me desculpa, a gente sabe. A gente sabe quando vocês estão aqui e quando vocês não estão. A gente sabe olhar e ver que vocês estão conosco. A ponto que muitos de vocês olhem e falam: meu Deus, já passou tudo isso? Eu não vi. Por quê? Porque mergulhamos nessa palavra. E por caridade, eu não estou fazendo elogios a mim. Elogio que eu faço a mim não serve. Não é isso que eu estou falando. Eu estou exemplificando como nós temos que nos dedicar. Tem um dom, mas todo dom tem que ter esforço. E isso não é só para aqui. Isso é para tudo na vida. O dom tem que crescer. Para crescer tem que ter dedicação. Lembra de Exupéry? A rosa, ela vai ficar formosa e linda conforme você se dedicar a ela. O problema é que nós queremos coisas boas, mas não nos dedicamos a isso. Isso fala da comunidade. Então vejam, na comunidade todos nós temos uma missão. Nós ouvimos isso na segunda leitura. O corpo tem vários membros, mas o dedo não é a mão, o dedo do pé não é o dedo da mão, a cabeça não é o braço. Cada um tem uma função e todos edificam o mesmo corpo. Vejam, a comunidade é constituída da assembleia e tem um presbítero que direciona a assembleia. Por isso, como eu estava falando, quando nós olhamos e vemos a organização da igreja, ela está organizada em assembleia e presbitério. E no presbitério, nós temos 3 grandes símbolos que dizem o presbitério. O primeiro e o maior, o mais importante deles, o altar. Como eu já disse, é a imagem de Jesus. Por isso o padre chega e beija Jesus, o amor da sua vida. Ele saúda aquele que ele ama. Por isso eu disse, o padre é a cara do seu altar. Depois o padre vai para aquela cadeira, que comumente chamamos de cátedra. Não é o nome mais adequado, mas é válido. Cátedra, na verdade, é a cadeira do bispo, que só tem lá na catedral. Ali nós chamamos de sédia ou trono, porque é daquela cadeira que o padre preside o ofício. Eu não posso dizer, eu quero fazer uma missa diferente hoje, eu vou começar aqui de baixo. Não é o seu lugar. O lugar para presidir é ali naquela cadeira. Por isso que vocês viram que o padre, ele não sai dali para fazer o sinal da cruz inicial e nem para fazer as orações de coleta e de pós-comunhão. E quando ele abençoa, de onde ele abençoa? Daquele lugar. É dali que ele preside a sua comunidade. Depois, o terceiro lugar que nós temos, este altar. Altar da Eucaristia e altar da palavra. São João Crisóstomo, um doutor da igreja, ele simboliza esses lugares com a seguinte expressão: lembrando de uma cabeça, que é o presbitério, o presbítero que é a cabeça, que conduz, que é a imagem de Cristo, o corpo, como ele está organizado. Aqui nós temos a cabeça, de onde vem o ordenamento, a direção. Aqui nós temos a boca de Cristo, que fala, que orienta, que conduz, que dirige, que ensina a comunidade. E ali nós temos o coração, como um pelicano que tira da sua carne para alimentar os seus filhos. Esses 3 lugares são lugares para nós, onde Cristo, de modo explícito, acontece. O padre fica no presbitério, porque ele é mais importante do que vocês? Nunca, jamais. Com vocês eu sou irmão. E para vocês, presbítero. Com vocês, irmãos, filho de Deus, igualzinho. Por isso que antes do paramento, o que ele põe? Uma túnica branca. A túnica branca lembra o batismo. Temos igual dignidade. Somos todos filhos de Deus. Mas eu tenho uma função que me difere de vocês. Para vocês eu sou presbítero. Por isso as outras vestes, que me autoriza a agir
em nome de Cristo. Por isso, no altar, por excelência, o Padre é Jesus. O que ele diz, o que ele faz, são gestos, atos de Jesus. Veja, irmãos e irmãs, é daqui que nós nos preparamos para aquela mesa. Se aqui não acontecer uma boa preparação, é muito provável que nós vamos comungar de modo errado. Por isso, concluindo a homilia, eu digo, o sacramento da igreja, quando fala da missa, diz que é preceito participar de missas inteiras. Você não pode dizer, não, eu só vou lá para comungar, o mais importante é comungar. Sim, de verdade, a comunhão é Jesus, mas ninguém comunga bem, se não ouvir a palavra. Lembra quando Jesus estava andando com os discípulos de Emaús, a primeira coisa que ele fez foi pregar a palavra. Depois que ele deu a palavra, ele entra em casa e reparte o pão, e desaparece. E aí eles diziam, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Se o coração arder com a palavra, nós ficaremos apaixonados por Jesus na Eucaristia. Termino dizendo, a nossa religião não é o judaísmo, religião que vive do livro, porque hoje eles não têm mais o templo de Jerusalém, o templo não existe mais, eles vivem da palavra. Uma outra religião que vive da palavra, o islamismo, religião do livro, do Alcorão. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião de uma pessoa viva, Jesus de Nazaré, que se fez carne. No princípio era palavra, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Por isso, irmãos e irmãs, ninguém separe esses dois grandes mistérios, palavra e Eucaristia. Que Deus nos ajude e que Ele mande para a nossa comunidade pessoas generosas, capacitadas, abertas ao aprendizado, para que o anúncio da palavra, da música, da liturgia, o ministério eucarístico seja feito com zelo a Jesus, não a si próprio. Que às vezes nós queremos fazer as coisas para nós recebermos elogios. Não, o Senhor nos livre disso. Que nós ofereçamos o nosso melhor para Ele. Porque se você prestar um bom serviço, toda a comunidade fica edificada. Por isso, você que gosta de ler, que tem boa leitura, dê o seu nome para a liturgia, venha somar forças conosco. Você que tem voz boa, ajuda no canto, sabe tocar instrumento, nós não podemos ficar presos num único grupo. A comunidade tem que ser aberta, tem que dar lugar para todos, mas às vezes a grande dificuldade é você achar que não tem lugar para você. Tem. Pode vir, você é bem-vindo, para que quanto mais gente, mais pessoas preparadas e qualificadas, o nosso culto a Deus seja para a sua maior glória. Que somando as nossas forças, os presbíteros, os sacerdotes, o povo de Deus, nós ofereçamos a Ele um culto agradável. E aí quando termina a missa e nós voltarmos para casa, o nosso assunto não seja outro senão a palavra que nós ouvimos, a Eucaristia que comungamos. Quando isso acontece, irmãos, você pode dizer, hoje eu participei da missa, porque a palavra falou comigo. Hoje quando eu comunguei, eu percebi Deus em mim. Eu não fiquei lá de corpo presente, eu não assisti à missa, de verdade eu mergulhei no mistério. Que o Senhor nos dê essa graça, e que esta graça nos ajude a cada domingo, a cada Eucaristia, fazermos uma experiência profunda com Jesus, palavra e Jesus, Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.